26. Teorema de Norton. O teorema de Norton é o dual do teorema de Thevenin. Isto é, ao invés de substituir um circuito por um gerador de tensão, o circuito será substituído por um gerador de corrente. Portanto, dado um circuito linear, isto é, um circuito que contém resistências, fonte de tensão e fonte de corrente, dados dois pontos desse circuito, o circuito pode ser substituído por uma fonte de corrente, que chamaríamos de N, que é o gerador de Norton, em paralelo com uma resistência Rn, que é a resistência equivalente de Norton. Portanto, para uma resistência RL ligada num circuito ou no outro, a corrente que essa resistência vai ser percorrida é a mesma. Cálculo da resistência de Norton, Rn. A resistência de Norton é calculada determinando a resistência equivalente entre os pontos A e B quando os geradores de tensão são colocados em curto-circuito e as fontes de corrente são colocadas em aberto. Então, gerador de tensão em curto e gerador de corrente aberto. Nessas condições, o circuito fica puramente resistivo, então a resistência entre A e B é Rn. Cálculo da corrente de Norton. A corrente de Norton é determinada curto-circuitando-se os pontos A e B, e em seguida determinando a corrente que circula neste curto-circuito. Exemplo, vamos considerar esse circuito e determinar qual é o equivalente Norton. Primeiramente, então, vamos determinar a resistência de Norton. Para isso substituímos a fonte de tensão por um fio e determinamos a resistência entre A e B. Neste caso, 3K está em paralelo com 6K, resultando então para Rn 2K. Determinação da corrente de Norton. Curto-circuitando os pontos A e B, determinaremos a corrente que vai circular nesse curto-circuito. Como podemos ver, essa resistência pode ser eliminada porque em paralela com ela tem um fio, um curto-circuito. Então, IN também é a corrente circulando em R1. E essa corrente vale 12 dividido por 3, portanto, 4 miliamperes. Portanto, o equivalente Thevenin deste circuito é uma fonte de 4 miliamperes, em paralelo com uma resistência de 2K. Se ligarmos uma carga de 3K nos dois circuitos, entre A e B, essa carga será percorrida por uma corrente de 1,6 mA nos dois casos. Exemplo 2. Dado esse circuito, qual é o equivalente Norton e o equivalente Thevenin entre os pontos A e B? Primeiramente, determinemos a resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin. Abrimos então a fonte de corrente e curto-circuitamos o gerador de tensão. Nessas condições, a resistência entre A e B é a resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin. Então, nós temos 4 mais 6, 10, em paralelo com 10K. Portanto, a resistência de Norton, que é igual à resistência de Thevenin, vale 5K. Determinação da corrente de Norton. Então, no circuito original, curto-circuitamos os pontos A e B e devemos determinar quanto vale essa corrente. Uma primeira simplificação, tiramos a resistência de 10K, que estava aqui, já que tem um curto-circuito em paralelo com ela. E uma alternativa, tem outras alternativas, é transformar este gerador de corrente para gerador de tensão. Então, entre esse ponto C e o ponto A, temos um gerador de tensão que tem uma resistência que é igual à resistência da fonte de corrente. E o valor da força eletromotriz é 4K vezes 4 mA, portanto 16 volts entre o ponto C e o ponto B. Então, fazendo essa substituição, obtemos um circuito que só tem geradores de tensão. E qual é o valor dessa corrente?
que é a corrente de Norton. O valor dessa corrente é igual a 4 volts mais 16 volts, as duas baterias estão na mesma orientação, no mesmo sentido, dá 20 volts, dividido pela soma das resistências, 6 mais 4, 10K. Portanto, o valor da corrente de Norton é igual a 2 miliamperes. Portanto, o circuito original pode ser substituído pelo equivalente Norton. A fonte de corrente vale 2 mA e a resistência de Norton vale 5K. E podemos determinar essa corrente, que vai ser a mesma corrente que circula na carga no circuito original. Para isso seria interessante obtermos o equivalente Thevenin. Basta transformar esse gerador de corrente para gerador de tensão. Então, ao efetuarmos a transformação, a resistência do gerador de tensão é igual à resistência do gerador de corrente, portanto 5K, e o valor da fonte de tensão vale o produto, 5 vezes 2, 10 volts. Então, entre A e B, esse é o equivalente Thevenin, esse aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Ligamos então uma resistência de 5K, um RL de 5K, e portanto o valor da corrente vale 10 dividido por 10, 1 mA. Obviamente nós já poderíamos ter determinado aqui, porque nessa associação paralela, 2 mA é a corrente total que entra, e como as duas resistências são iguais, então a divisão de corrente é igual, portanto essa corrente vale 1 mA também. Sugiro que você faça uma análise de circuito deste circuito usando qualquer um dos métodos vistos anteriormente para determinar essa corrente que vale 1 mA também. Hoje terminamos a nossa aula, onde nós apresentamos o teorema de Norton, que é o dual do teorema de Thevenin, outra ferramenta de análise de circuito. Até a próxima aula, portanto.